Bom dia a todos, então. Hoje teremos a apresentação de Hugo Renan, que é um aluno de iniciação científica da professora Viviane Oliveira. Hugo ficou responsável por apresentar um artigo de revisão, né, Hugo? A microbiota intestinal e a síndrome metabólica. Hugo, passo a palavra para você, pode ficar à vontade para a sua apresentação. Tá bem, obrigado, professor. Bom dia, pessoal. O artigo que eu trouxe fala dessa relação que a microbiota intestinal tem com o desenvolvimento e com os fatores relacionados à síndrome metabólica. Meu nome é Hugo, eu sou aluno do 8º período de nutrição. Eu faço iniciação científica aqui no grupo de pesquisa e o meu projeto é a avaliação do estado nutricional e metabólico de adultos com síndrome metabólica depois do protocolo de treinamento com realidade virtual no município de Vitória. Esse projeto tem a professora Viviane como orientadora e o professor João como co-orientador. E esse aqui é o artigo que eu trouxe para a discussão. Ele foi publicado no jornal Médico Chinês no ano de 2020, e essa revista teve fator de impacto no ano de 2022 de 6.1, né, que é a mais atualizada que eu entrei no site deles, é 6.1, fator de impacto. Então, falando de modo geral sobre esse artigo, é um artigo de revisão que traz essa relação que a microbiota tem com o desenvolvimento da síndrome metabólica de maneira bem pontual e objetiva, sabe? Ele traz vários aspectos em cada fator relacionado à síndrome metabólica de maneira bem objetiva. Já na introdução, ele traz o conceito da síndrome metabólica como sendo essa junção de fatores metabólicos, né, desregulados, que estariam relacionados ao aumento no desenvolvimento de eventos cardiometabólicos. Então, como aqui mostra na figura, a pressão arterial elevada, dislipidemias, o hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, o aumento de LDL colesterol, aumento da glicemia em jejum, ou a diabetes, ou a resistência à insulina, a diminuição do HDL e o aumento da gordura visceral, juntamente com outros fatores, como obesidade, o estado pró-inflamatório que um organismo tem. Então, são esses fatores que se juntam e que acaba desenvolvendo a síndrome metabólica, que era caracterizada por esse conjunto de fatores. E uma coisa interessante sobre esse artigo é que ele coloca a síndrome metabólica como sendo resultado da ocidentalização do estilo de vida. Então, um estilo de vida que tem o sedentarismo como uma das características, e no tocante a esse assunto, a dieta, né? A dieta composta principalmente por alimentos ultraprocessados, com alto teor de açúcar, ácidos graxos saturados, e mais especificamente, no tocante à microbiota intestinal, uma dieta que tem um baixo teor de fibras, né? Que seriam uns componentes benéficos para o desenvolvimento de uma microbiota intestinal interessante. No segundo ponto da introdução desse artigo, ele conceitua o que é a microbiota, que é esse conjunto de micro-organismos que coloniza determinado sítio do corpo. Então, a gente tem uma microbiota na pele, tem uma microbiota intestinal, por exemplo. E justamente, né, a microbiota intestinal faz referência a esse conjunto de micro-organismos que coloniza especificamente a região do colo, né? E que a desbiose intestinal seria de origem com um desequilíbrio nessa população de micro-organismos, um desequilíbrio nos metabólitos que são produzidos por esses organismos, e que, juntamente com os outros fatores da síndrome metabólica, como obesidade, como a resistência à insulina, seria um fator de risco a mais para o desenvolvimento da síndrome metabólica. Isso porque, né, já é conhecido que as terapias que são direcionadas para a regulação da microbiota intestinal demonstram ter uma eficiência na melhora dos componentes da síndrome metabólica. Então, uma dieta com
um teor adequado de fibra, exercício físico, probióticos, o transplante fecal, a interação que se tem com fármacos e antibióticos, tudo isso se soma e pode ou não contribuir para uma microbiota saudável. Então, dentro desse contexto, o artigo trouxe essa relação que a microbiota tem para o desenvolvimento da síndrome metabólica e pontuou especificamente como a microbiota influencia no aparecimento desses fatores. E aí, como esse artigo é um artigo de revisão, ele tem muito texto e ele é muito objetivo, então eu acabei precisando de esquemas, né, de ilustrações de outros artigos para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Então, aqui, nessa primeira parte dessa foto, tem o que seria uma microbiota saudável e bem desenvolvida, que aqui tem uma população de organismos adequada, tem um muco intestinal adequado e as formas das células também, né? A forma da célula que compõe o intestino, com as microvilosidades adequadas. Então, isso aqui seria uma microbiota benéfica e que traz uma boa saúde para o hospedeiro. Já em relação a um processo de desequilíbrio nessa microbiota, vai ocorrer a desbiose, né, com a destruição dessas microvilosidades intestinais, uma diminuição do muco, produção de metabólitos que não traz benefício, na verdade traz prejuízo para o hospedeiro, e um desequilíbrio na população da microbiota, que é principalmente composta por bactérias. E aí, com o passar do tempo, né, conforme isso vai progredindo, se tem a síndrome do intestino fraco, que é justamente quando as células mudam de tamanho, tem uma diminuição drástica do muco, um aumento de espécies indesejadas que compõem essa microbiota, e devido a enfraquecimento das junções entre as células, isso aqui acaba tendo uma permeabilidade maior e permitindo a passagem de moléculas, de bactérias. Isso está envolvido a uma toxicidade, que é chamado, o artigo traz como sendo a endotoxicidade, e uma resposta inflamatória aumentada nesse organismo, e que isso se soma com obesidade, desenvolvimento de diabetes, aterosclerose, doenças cardiovasculares, doenças intestinais inflamatórias, doenças neurodegenerativas, e justamente os fatores que estão ligados ao desenvolvimento desse processo, né, que leva à desbiose e a uma microbiota ou um intestino fraco, seria o consumo excessivo de álcool, infecções. Aqui, essa figura traz especificamente uma dieta com alto teor de gordura, mas é importante também falar sobre o alto teor de fibras, o estresse, o estilo de vida e a hereditariedade, né? Os fatores genéticos que o indivíduo pode ter e que se somam esses fatores e que leva a esse processo aqui. E aí, pontualmente, o artigo começa a trazer quais seriam essas relações, né? Em relação à microbiota e à obesidade em si, o que predomina, o fator que mais seria importante, por exemplo, seria a composição, as espécies que compõem essa microbiota. Isso porque o artigo traz que, se for analisado a composição da microbiota de uma pessoa saudável com a composição de uma microbiota de uma pessoa que tem síndrome metabólica, obesidade, por exemplo, é possível ver que essa composição, a população de micro-organismos que compõem essas duas microbiotas, são diferentes. E que, justamente, né, o processo de desenvolvimento da obesidade altera a composição, a prevalência das espécies e a função metabólica dessa microbiota. E aí ele traz o exemplo que foi realizado o transplante dessa bactéria aqui, Enterobacter cloacae. Ela foi retirada de ratos que tinham obesidade e foi colocada em ratos que não tinham obesidade. E isso associado tanto a ratos saudáveis numa dieta equilibrada e ratos saudáveis numa dieta com alto teor de ácidos graxos
e sem fibras. E ambas as populações, né, tanto os ratos que tinham uma dieta balanceada, que estavam saudáveis e que tinham uma dieta balanceada, desenvolveram obesidade e resistência à insulina. Também os ratos que estavam numa dieta desequilibrada também desenvolveram resistência à insulina e à obesidade. Então, demonstrando que a composição da microbiota é muito importante para esse desenvolvimento da obesidade. Aqui, essa figura também de outro artigo, que ilustra melhor o que essa relação com a obesidade tem. Então, numa pessoa que tem uma microbiota saudável, né, existe a prevalência de determinadas espécies. Então, aqui seria a prevalência dessas espécies de bactéria de cor verde, né? E esse estado da microbiota, né, a conformação, a composição da microbiota desse jeito, estaria mais ligado a uma sensibilidade à insulina melhor, uma resposta do sistema imunológico adaptativo melhor, um menor risco de inflamação e um menor risco de doenças cardiovasculares. Já numa pessoa que tem obesidade e que tem essa microbiota, tem a desbiose, né? O que se tem uma mudança nessa composição. Então, aqui, por exemplo, se tem uma prevalência das espécies de cor rosa, né? E que a prevalência dessas espécies, em detrimento das espécies verdes, estaria ligado a uma maior resistência à insulina, um aumento de LDL, de triglicerídeos, um aumento da adiposidade, da inflamação e dos riscos cardiovasculares. Já no segundo ponto, da relação da microbiota com a hiperglicemia e a hipertensão, aqui o que predomina é a ausência de bactérias e a ausência de metabólitos que são benéficos para o hospedeiro, né, no caso para o ser humano, e que essa ausência de bactérias e a ausência desses metabólitos estariam ligados ao estado de hiperglicemia, de hipertensão e até mesmo ao câncer de cólon. Então, no tocante a esse assunto, o que é interessante que o artigo trouxe são que as bactérias produtoras dos ácidos graxos de cadeia curta, como Clostridium, Bacterium e Fusobacterium, produzem esses ácidos graxos de cadeia curta, que é butirato, principalmente. Deu para ver que o butirato é esse ácido graxo de cadeia curta mais estudado na literatura, mas também tem o acetato, o propionato, e que, por exemplo, o butirato ele é fonte de energia para as células de rápida proliferação, como os colonócitos, né? São as células que compõem o epitélio do colo. E aí a presença do butirato como um metabólito que vem da microbiota traz benefícios para o hospedeiro, e na ausência desse metabólito, na ausência desse butirato, teriam consequências danosas. Então, é como mostra aqui, ó. Com a chegada das fibras, né, no epitélio intestinal, ocorre a fermentação, né? As bactérias que usam as fibras para a produção de energia fermentam e produzem esses ácidos graxos de cadeia curta, que são, por exemplo, aqui demonstrado pelo butirato. E o butirato, já no epitélio intestinal, teria esse efeito trófico, diminui essa permeabilidade intestinal, ou seja, ele impede que moléculas indesejáveis atravessem ao epitélio intestinal e cheguem na circulação, né? E diminui a inflamação intestinal também. Só que não somente no intestino, mas esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm efeitos sistêmicos. Então, no fígado, por exemplo, a presença dessas moléculas está associada a uma diminuição da inflamação, a diminuição da esteatose hepática, que é uma complicação da síndrome metabólica, né? Um aumento da sensibilidade à insulina. No cérebro, isso tem um efeito do aumento da saciedade, que é um fator importante para pessoas que têm obesidade, né? Que têm a dieta como um dos fatores desencadeantes da síndrome metabólica. Então, a saciedade é uma coisa interessante. No tecido adiposo, a presença dos ácidos graxos de cadeia curta está associado a uma menor produção das adipocinas, então um menor estado inflamatório, uma melhor sensibilidade à insulina. No músculo esquelético também é a mesma coisa, diminuição da inflamação, melhor sensibilidade à insulina e aqui especificamente uma melhor resposta
ao metabolismo oxidativo, né, através da melhora da respiração mitocondrial, e no pâncreas uma maior secreção de insulina, menor depósito de lipídios, né? Então, como dá para ver, os metabólitos da microbiota intestinal têm esses efeitos sistêmicos, né? E que na ausência deles, isso estaria o desenvolvimento de resistência à insulina e diabetes, né? Já em relação à hipertensão em si, né, como seria o segundo componente desse tópico, o que acontece, né? Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles têm uma relação com os receptores das artérias renais, então ele causa vasodilatação. E também os ácidos graxos de cadeia curta têm uma atenuação do processo inflamatório, né? Eles estão relacionados a uma menor produção de citocinas que são inflamatórias, então menor produção de TNF-alfa, interleucina 12, interferon gama, e uma maior produção de interleucina 10, que é anti-inflamatória. Então, a presença desses ácidos graxos estariam relacionados a efeitos vasculares e anti-inflamatórios. No caso de uma microbiota, né, no caso de um intestino que tem uma maior permeabilidade e que permite a passagem de moléculas indesejáveis, no caso, né, essa permeabilidade aumentada seria na deficiência desses ácidos graxos, né, o que se tem é uma mudança. Então, não vai ter um efeito sistêmico dos ácidos graxos de cadeia curta, mas o efeito sistêmico de outra molécula, né, na verdade, outra classe de molécula, que seriam os lipopolissacarídeos, como está mostrado aqui, lipopolissacarídeos. E esses lipopolissacarídeos teriam efeito contrários aos ácidos graxos de cadeia curta. Então, isso estaria induzindo a inflamação, ao maior estado inflamatório do organismo, e isso estaria relacionado a um processo de elevação da pressão arterial com a consequência da hipertensão. E aqui ele traz, no último ponto, ele traz a relação que a microbiota tem com a mucosa intestinal. Então, a microbiota como um fator que atua nessa manutenção adequada da mucosa intestinal. Então, a microbiota é responsável por manter a integridade dessa mucosa intestinal através da secreção de fatores imunológicos, como o próprio muco e o anticorpo, a imunoglobulina A, que é um anticorpo de mucosas. E que a presença reduzida de certas bactérias, como a bacteroidese e a bifidobacterium, aumentaria essa permeabilidade e a translocação de metabólitos indesejáveis, como já foi citado, né, o lipopolissacarídeo. Então, no caso, a presença de lipopolissacarídeo, que teria o efeito contrário aos ácidos graxos de cadeia curta, aumentariam as citocinas pró-inflamatórias e diminuiriam citocinas anti-inflamatórias, que isso estaria ligado à hipertensão. Mas, não obstante, né, isso aqui, o lipopolissacarídeo, o que o artigo traz é que a presença da translocação, né, a presença do lipopolissacarídeo na circulação sanguínea faz com que esse lipopolissacarídeo se ligue a proteínas ligadoras do lipopolissacarídeo e forme complexos. E aí, a formação desses complexos seria reconhecida por células do sistema imunológico, como as células mononucleares CD14, aqui, e que, né, a presença desse complexo com as células do sistema imunológico estaria relacionados a uma maior inflamação e estresse oxidativo. Esses complexos seriam depositados nos vasos sanguíneos e isso estaria também não só relacionados à hipertensão arterial, mas também ao processo de desenvolvimento de aterosclerose. E que aqui, né, o lipopolissacarídeo, ele causa dano ao epitélio e diminui um fator de proteção à hipertensão arterial, que é a produção de óxido nítrico. Além de recrutação de macrófagos, né, acúmulo de colesterol, que também estaria ligado ao processo de aterosclerose. E que, mais uma vez, né, os ácidos graxos de cadeia longa, que vêm de uma microbiota saudável,
seria um fator de proteção, porque justamente eles têm como se fosse uma função que antagoniza esses lipopolissacarídeos. Então, no geral, foi isso, né? O artigo traz, é um artigo de revisão que traz de modo bem pontual e bem objetivo a relação que se tem, né? Dá para ver que é uma relação muito da inflamação, né? Com o sistema imunológico, a ativação do estresse metabólico, com o desenvolvimento dos fatores relacionados à síndrome metabólica. Então, foi isso. Aqui estão aqui as referências, esse aqui foi o artigo principal, e esses aqui foram os artigos que eu trouxe, os esquemas, as ilustrações, para ficar melhor a compreensão. É isso. Obrigado pela atenção, pessoal.